Obrigado aos presentes todos aqui desse nosso segundo painel sobre tendências de mercado e desafios para o próximo ano, particularmente no setor de logística. E nós estamos aqui com um time de feras aqui, conforme a Aline anunciou, o presidente da ADM América do Sul, Valmor Scheffer, amigo de longa data já, Arlindo Moura, presidente da Vanguarda Agro, uma das grandes empresas do agronegócio brasileiro, lá na base da produção, o Valmor lá na trading, na industrialização, e o Arlindo aqui lá na base da produção, aqui, uma empresa extremamente importante do nosso agro brasileiro, com lavouras em 5 estados? 5 estados. 5 estados, né? Grandes propriedades em 5 estados brasileiros, um total de quantos mil hectares? 290 mil. 290 mil hectares. De área plantada. De área plantada, fora a área ainda disponível para plantio, né? Aqui do meu lado direito aqui, Luiz Cláudio Santos, diretor de operações e logística do grupo CGG, que significa Cantagalo, né? Cantagalo, ligado a Coteminas, né? Não é isso? Empresa. Coteminas, para quem não lembra aqui, empresa do nosso ex-vice-presidente José Alencar, falecido, empresa grande, que atua no agronegócio, particularmente no setor de fibras e tecidos, né? De algodão também, e operando fortemente no setor de grãos também, com investimentos extremamente importantes que ele vai comentar aqui, entre os quais a abertura do grande terminal do Porto de Itaqui, no Maranhão, que é a grande solução logística, que todo mundo esperando aqui para o escoamento das safras brasileiras de grãos pelo norte do país. É um investimento extremamente importante, e ele é um dos participantes que acompanha muito diretamente esse investimento lá no terminal de Itaqui, no Porto de São Luís do Maranhão. E o João Batista Cardoso, amigo de longa data também, presidente da Fortes Agro, diretor da Renês Consultoria, uma atuação como investidor em várias áreas do agronegócio, entre as quais a de trigo e de biodiesel, e que vai aqui nos dar uma panorâmica também dos setores em que atua. Ele que tem uma experiência longa também e de trader e diretor de grandes empresas do agronegócio brasileiro, entre as quais a Multigrain, a própria DM, né, João Batista, e outras grandes empresas do agro brasileiro aqui, com uma atuação muito forte aqui no nosso país. Bem, eu começaria esse painel, lembrando sempre que é um painel totalmente informal, cada um faz uma breve exposição, em torno de 15, máximo 20 minutos, para a gente ter tempo de todo mundo participar. Alguns vão apresentar algumas transparências para reforçar seus argumentos aqui, outros não. Mas a ideia é realmente dar uma panorâmica do ponto de vista de cada um dos setores de atividades que eles representam, uma panorâmica como é que estão vendo o ano de 2014, e eu começaria essa conversa informal com o Valmor Scheffer aqui, falando como presidente da ADM América do Sul, que tem uma visão fora do Brasil também, uma visão mais abrangente aqui, nos dá essa visão de como enxergam o ano de 2014, particularmente aqui nos setores onde eles atuam. Se não me engano, o Valmor, grão, soja, milho, açúcar também, né? Cacau também, e biodiesel. Fertilizante. E fertilizantes. Então, uma visão aqui. 3 horas. Valmor, com a palavra a você, como é que você está chegando nesse 2014 aqui, do ponto de vista de empresário que você é? Eu acho que é justo que, ao falar um pouco sobre o ano 2014, sobre o que a gente está vendo pela frente, é justo fazer uma pequena retrospectiva, indo ao primeiro trimestre do ano 2013, quando nós tivemos uma situação única na história do nosso negócio, onde nós tivemos uma sobreposição de uma grande safra de milho. Nós tivemos uma situação de mercado invertido. O que é mercado invertido? O mês presente vale muito mais do que o mês futuro. Então, o mês de janeiro valia mais que o fevereiro valia mais que o março valia muito mais do que o maio e assim por diante. Então, nós tivemos uma sobreposição. Milho ainda sendo embarcado no primeiro trimestre de 2013, preços invertidos, e uma grande safra de soja entrando. Como ademais ainda vinha uma saída, ainda tinha um carry-out de safra sendo embarcado naquele momento. E em cima disso veio a alteração da legislação trabalhista dos choferes de caminhão, que foi feita em agosto. O mercado ficou em dúvida se seria aplicado ainda no ano 2012, vamos dizer, e acabou sendo aplicado ao final de 2012.
o que acabou gerando aquele tremendo desastre que foi, vamos dizer, o que as televisões chamavam de caos logístico, que nós vivemos no primeiro trimestre de 2013. Aí eu colocaria uma pimenta a mais, que é, quando a gente sai ao mercado, nós saímos vendendo produto FOB Paranaguá, FOB Santos. O Batista, lá na empresa dele, sai vendendo FOB Paranaguá, FOB Santos. Assim sai a Cucamar, assim saem todos os outros players do mercado. E não existe, e nem poderia existir, uma forma de se organizar isso. Então, todo mundo acabou vendendo fevereiro, março, aproveitando a inversão do mercado, e acabou gerando que, mesmo que se nós tentássemos sair todos ao mesmo tempo dessa porta aqui no fundo, daria um tremendo acúmulo de gente, que foi efetivamente o que aconteceu com a logística no primeiro trimestre do ano passado, quando todo mundo vendeu as posições mais próximas e acabou gerando aquele superfluxo que nós acompanhamos. As pessoas não conseguiam mais ir para a praia sem levar 7 horas para fazer 100 quilômetros e assim por diante. Aquilo afetou tremendamente a indústria. Nós estimamos que o custo para o setor industrial e setor comercial deva ter superado $1 bilhão só no agro. Eu imagino que deva ter custado outros tantos bilhões de dólares nos outros setores. Isso acabou desencadeando um processo que foi para a carga geral e assim foi adiante. De lá para cá, nós efetivamente continuamos tendo um problema de se nós todos tentarmos sair pela porta ao mesmo tempo. Quer dizer, os portos no Brasil, eles não tiveram de lá para cá um investimento muito forte. Mas tiveram algumas coisas que vão, de alguma forma, contribuir para uma melhor organização das cargas nos portos. O que está acontecendo agora? A gente está entrando de novo uma safra gigante de soja, se nós não tivermos um problema de clima em janeiro, né, Silmar? Nós estamos entrando numa safra gigante de soja. E o que tem de diferente esse ano com o ano passado? Eu acho que os portos, em geral, conseguiram organizar um pouco seus line-ups. As empresas investiram um pouquinho nos seus shiploaders para carregar os navios com mais agilidade. Mas, em geral, não houve um investimento grande que pudesse dizer, bom, agora tem um porto novo, alguma coisa assim. A nossa empresa investiu num porto, num lugar chamado Barcarena, perto de Belém. Isso vai dar uma aliviada, sei lá, nós vamos tirar uma carga, talvez de 1 milhão de toneladas do Porto de Santos, que a gente vai acabar mandando para um destino no norte. E, assim, outras empresas acabaram fazendo alguma coisa também para reduzir a exposição aos portos do sul. Então, tem uma situação onde nós temos um pouquinho de melhora, vou dizer assim, orgânica nos portos brasileiros. Por outro lado, o que nós temos de diferente do ano passado, que é uma diferença mais importante, eu diria? O milho, no mercado nacional, o mercado doméstico do milho vem pagando muito pelo milho ultimamente. Principalmente nos estados do centro-oeste, se você for ao Mato Grosso, hoje é uma briga pelo milho. Então, o milho está pagando bem no mercado doméstico. E as exportações de milho estão minguando. Então, aquele overlapping, aquela sobreposição de milho e soja, não deveria acontecer nos meses de janeiro, fevereiro e março, com exceção do Rio Grande do Sul e um pouco do Paraná. Mas já vem aí uma situação diferente. Uma outra mudança, o mercado continua invertido, mas não tão invertido como ele esteve no ano passado, o que deixa o produtor com uma tranquilidade de ir vendendo um pouco mais espaçado durante o ano. O comprometimento do produtor está mais ou menos, sei lá, 46% esse ano contra 40% esse ano contra 46% ano passado, coisa que o Valia depende da análise de cada um. Então está havendo um comprometimento menor a essa altura do ano da safra brasileira,
o que também vai deixá-la mais distribuída pelo ano inteiro. E por último, nós devemos ter aí uma safra de milho com uns 12 milhões de toneladas a menos esse ano do que nós tivemos em 2013, esse ano eu falo em 2014, que vai acabar tirando um pouco de pressão sobre os portos no segundo semestre desse ano, principalmente. Então, a gente estima uma situação não de normalidade, não de tranquilidade, nem de lucro farto, em cima de vamos dizer assim, situação logística adequada. Mas a gente vê bem menos problema do que nós víamos o ano passado, quando todos nós despertamos para a tormenta que vinha chegando. Então, essa eu acho que é a situação para esse ano. Eu só gostaria de... Eu levei todo o foco para essa questão de infraestrutura e logística. Eu também tenho que dizer que o governo, pelo menos nos últimos 12 meses, ele vem acelerando, e a gente tem que reconhecer isso, ele vem acelerando um processo de licitações. O governo vem se esforçando para liberar portos. Ele tem sido bastante cordial na discussão com os setores, na busca de soluções. Eu acho que ele não vinha fazendo isso há anos atrás, e por isso que nós chegamos onde chegamos no começo de 2013. Então, existe aí já uma coisa andando por parte do Estado, no sentido de trazer soluções para esse problema de infraestrutura. Indo ao mercado. O mercado mundial, eu acho que o brasileiro teve uma oportunidade única em vender a sua safra de milho, por exemplo, com um tremendo ganho, e o Arlindo pode confirmar isso em 2013, porque os Estados Unidos teve uma quebra extraordinária, uma coisa de louco para esse momento. Então, isso nos permitiu escoar o milho com mercados que a gente nunca tinha alcançado antes. O que vem de bom atrás disso? O nosso milho tem uma qualidade superior. O nosso milho, ele ganhou mercados e ele não vai abrir mão disso. Não porque a gente não vai abrir mão de vender para esses mercados, mas porque esses mercados vão ficar cativos dessa qualidade de milho que nós temos no Brasil. Então, nós vamos ter uma oportunidade de venda, mas não tão tranquila quanto o ano passado. O pipeline da soja também encheu. Então, eu até hoje fico surpreso, Silmar, que o mercado ainda não está descontando tudo nos preços que ele poderia ter descontado a essa altura do ano, conhecendo o que está por vir aí de produção e conhecendo já a produção americana, onde ela veio. Então, existiria, teoricamente, uma tendência de baixa. E aí eu chamo a atenção para o que aconteceu com a soja esse ano. Quer dizer, a soja, a nossa exportação esse ano, também em cima da seca americana, ela saltou em mais ou menos, se não estou equivocado, aí aproximadamente 12 a 13 milhões de toneladas a mais do que o ano passado. Então, existe um mercado tomador. Existe o mercado asiático, que toma 80% desse volume, segue tomador. A economia mundial tem mostrado sinais de recuperação. As pessoas têm comido melhor nos países pobres. A gente vê ainda locais como Moçambique, por exemplo, onde se come 5 quilos de frango por ano, enquanto na África do Sul são 56 quilos de carne de frango por ano. Então, existem aí países hoje que têm feito, e Moçambique tem um crescimento econômico entre 10% e 15% nos últimos 10 anos, 8 anos. Então, esses países estão começando a ter dinheiro. Assim são muitos países, e o consumo por alimentos vai continuar crescendo. Mas existe um descompasso esse ano, que nós poderíamos dizer baixista para o mercado, não tem dúvida. O produtor brasileiro vai se beneficiar de um dólar que poderia ir a quanto? Não sei, vários economistas aqui nesse ambiente podem me dizer melhor, mas ninguém se surpreenderia se fechássemos o ano a 2,70, como também não vamos nos surpreender se nós fecharmos o ano a 2,40, mas eu acho que o brasileiro que vende em reais, ele vai se beneficiar com isso. Basicamente eram esses os meus pontos a colocar aqui, Silmar.
Vamos, antes de passar para o segundo panelista aqui, alguma observação sobre o setor, outro setor que você atua, por exemplo, o setor canavieiro? O setor canavieiro ele vem passando uma crise que todos vocês têm lido nos jornais, mas é uma crise diferente de crises que a gente viu no passado. Essa é uma crise meio sem perspectiva de solução no curto prazo. O mercado de açúcar continua deprimido, existe um estoque mundial sobrante. Por outro lado, ainda esses países que estão saindo de crises, eles ainda não retomaram o consumo de açúcares. Em geral, eu falo açúcares porque não é só o açúcar da cana, os outros açúcares também têm encontrado problema. E por outro lado, aqui no Brasil, o etanol fica pressionado pelo controle do preço da gasolina. Todos vocês leram já sobre isso, não preciso falar muito. E os 4% que o governo deu de aumento agora na gasolina não mudaram substancialmente a situação. Então, eu imagino que o cenário para o açúcar dentro do agronegócio aqui no Brasil é o mais complicado dentro dos próximos 12 meses, salvo alguma quebra de safra mundial, alguma coisa que pudesse resgatar o mercado e ele voltar a patamares que a gente viu aí há 3, 4 anos atrás. Então, esse é o açúcar. Consumo de fertilizantes, que é outro negócio nosso, a ADM é o 4º maior produtor brasileiro de fertilizantes. O consumo de fertilizantes continua crescendo junto com as safras. O mercado não tem passado por um bom momento, a indústria em geral não tem passado por um momento muito positivo, porque as matérias-primas mundiais têm caído de preço em sequência aí, eu acho que já pelo 3º ano. E a indústria brasileira ela tem que comprar para vender. Então, ela sempre tem que carregar um inventário que se deprecia durante o tempo. O negócio de cacau, os países mais pobres têm consumido mais chocolate e mais o compounded, que é aquela que parece um chocolate, é um chocolate na verdade, mas é uma capa de chocolate que a gente compra aí nas padarias, tem muito essas barrinhas que nós chamamos de compounded. Isso tem consumido mais. Eu acho que o mercado de cacau está começando um ciclo começando um bom momento. Ele vem já de um bom momento há alguns meses, mas ele está melhorando. No Brasil, o consumo de chocolates melhorou bastante esses últimos anos. No Nordeste é impressionante que cresceu o consumo de chocolate. As pessoas que criticam muito as bolsas família, bolsa educação, bolsa tudo, elas têm direito e às vezes tem até, vamos dizer, tem muita pertinência em fazer isso, é muito pertinente, mas também, por outro lado, isso gerou uma distribuição de renda em estados onde as pessoas não tinham condições, tinha criança com 12 anos de idade, nunca tinha comido uma barra de chocolate. Hoje em dia isso virou uma coisa que eles podem ter acesso semanal, vamos dizer. Então, esse é um negócio que tem melhorado bastante. Biodiesel, o Batista talvez possa falar melhor do que eu sobre isso. O Batista é um dos pais do biodiesel aqui no Brasil. O biodiesel veio de um bom momento, até cerca de 2 anos atrás. Teve um momento sensacional, uns 6 anos atrás, 5 anos atrás, né, Batista? Yeah. E nos últimos 24 meses, aquele que ganhou dinheiro, que se manifeste, todo mundo vai ficar quieto na plateia. Também em cima do controle de preços do diesel e também em cima da não expansão, que nós que investimos prevíamos uma expansão no blend do biodiesel, que seria bom não só para a natureza, mas seria bom para a própria economia brasileira. Eu acho que não havendo essa expansão, parece que agora vai haver para 6%, mas eu deveria talvez estar em 10%, né, Batista? Na Argentina já está em 10%. Né? A Argentina está em 10%. A Colômbia tem uma situação muito melhor hoje no negócio de biodiesel. Então, o biodiesel passou aquela coisa, quem investiu apanhou. Outro dia me contaram na praia de um senhor que pegou o capital da vida, né, senhor de 72 anos, capital da sua vida, tudo que juntou um grupo de amigos e um sindicato da indústria que ele trabalhou por anos e fizeram um investimento em biodiesel. E acabou que foram para quebra
não aguentaram 2 anos de perda, vamos dizer, como outras empresas aguentaram e vem aguentando. E acabou que esse senhor perdeu toda a economia de uma vida por ter apostado num negócio que o governo mesmo, o governo lá atrás, incentivou, né? Nos incentivou bastante a fazer o investimento. Então, situações como essa, casos como esse, a gente vê aí bastante nesse negócio, né, Batista? Mas, se o governo continuar aumentando o blend, e a gente tem muita esperança, eu acho que o governo mesmo já viu isso, nós vamos ter uma situação de normalização do mercado nos próximos 2 anos, sem dúvida nenhuma. Muito bom. Obrigado, Valmor. A gente passa, então, para o Arlindo Moura, presidente da Vanguarda Agro, para a sua exposição aí. Como é que é, Arlindo? Vocês vão aumentar a área, estão aumentando a área de plantio de grãos aí para a próxima safra? Na verdade, nós reduzimos. A empresa reduziu de 310 mil hectares para 290 mil hectares em função de uma adequação dos recursos da companhia às condições de um bom plantio e de um bom investimento para buscar produtividade. A nossa meta de aumento de produtividade, por exemplo, na soja, é aumentar 8 sacos por hectare contra a média dos últimos 3 anos. Então, é um desafio grande. Para isso, precisa um rigor muito grande na janela de plantio. Nesse tema está 1-0 para nós. Nós conseguimos plantar todos os 185 mil hectares de soja que estamos plantando esse ano. 95% dessa área foi plantada até o dia 31 de outubro, que é a melhor janela. A partir do dia 1º de novembro, ele começa a cair, a partir de 10 de novembro, ele começa a cair 1 saco por dia, no atraso. Então, foi plantado dentro dessa janela, a fazenda que demorou mais tempo terminou o plantio no dia 20 de novembro, mas representa menos de 1% do total da nossa área. Então, estamos com a expectativa muito grande, né? E, claro, precisamos também, além de fazer a nossa parte, do apoio de São Pedro. Chuva de noite, sol de dia, né? Seria o ideal. Todo produtor sonha com isso, não é assim que funciona, mas seria o ideal, porque aí à noite molha, durante o dia faz a fotossíntese e nós teríamos uma produção de 65, 70 sacos de soja por hectare. Ele cai para 55 exatamente porque não é assim. Ele acaba chovendo também durante o dia, não tem sol. Nesse dia não existe a fotossíntese, ele vai perdendo produtividade. Normalmente, quando se planta, o potencial da soja hoje, com a tecnologia existente, teria com certeza 65, 66 sacos. Mas a cada dia ele perde um pouquinho, ou por excesso de chuva, ou por falta de chuva, ou pela praga. Hoje, infelizmente, nós temos diversas pragas, como a ferrugem asiática, que veio há algum tempo, ainda continua incomodando, a helicoverpa, que é uma praga nova, e que tem tirado a produtividade não só da soja, mas também do algodão e do milho. É uma praga muito séria e não existe no Brasil ainda produtos defensivos para controlá-la. A nossa empresa tem encontramos em praticamente todas as fazendas, como o Brasil inteiro tem encontrado. Temos conseguido tratar bem ela até 7 milímetros, que é um tamanho pequeno para uma lagarta desse tamanho. Até 7 milímetros, os produtos que temos hoje no Brasil conseguem exercer controle. A partir de 7 milímetros, ela toma conta e só morre quando termina o ciclo dela. Mas aí já está vindo outra. Então, essas são as nossas dificuldades. Mas a nossa maior praga até não é essa, é a logística. Se nós pegarmos o preço, o aumento do custo da logística, pegar, por exemplo, os últimos 10 anos, o preço da logística no Brasil subiu 7,8% a cada ano. Isso não tem economia que suporte isso, né? Para dar uma ideia, há 10 anos atrás, Mato Grosso tinha uma logística de 60, 62 dólares por tonelada, do Mato Grosso até Santos ou Paranaguá. Hoje, ele fica entre 135 e 145. Então, é um absurdo, mas é assim, temos que conviver. Para isso, temos que produzir mais. Eu quero discordar um pouquinho do Valmor, de um dado, pelo que eu estou vendo no campo, Valmor. Eu acho que o milho, infelizmente, eu gostaria que você tivesse razão, que reduzisse 12 milhões de toneladas, mas eu acho que não reduz mais que 5,5, 6. Por quê? Eu acho que no Mato Grosso,
Na média, eu imagino que vai cair em torno de 5%. Ó, você não sabe do relatório da Conab. A Conab está com o mesmo percentual. A Conab está com o mesmo percentual seu. Eu não vi. Não, eu estou falando, você sem saber, você acertou. É o número que a Conab está agora. Pelo que a gente está vendo no campo, né? Você combinou com a Conab, né? Não combinei, não. É o que a gente vê. É o que a gente vê no campo. O Mato Grosso, infelizmente, não tem muita opção para a segunda safra. Então, o que eu imagino? Que o Mato Grosso tem uma redução de 1%, 2%, não mais que isso, na produção do milho, né? Por não ter opção, ele vai plantar milho, né? É igual hotel. O hotel não pode ficar com o quarto vazio. Se ficar vazio, ele faz uma promoção e vende pela metade do preço para ocupar o hotel por completo. E a segunda safra no Mato Grosso é isso. A opção que teria seria o algodão, e muitos produtores não têm capital para investir no custeio do algodão. A soja custa em torno de R$2.000 o custeio para 1 hectare. O algodão é 3 vezes isso, é R$6.000. Então, muitos produtores não têm esse capital para sair do milho e ir para o algodão. A nossa empresa fez essa opção, saiu de 12 mil hectares de algodão e está indo para 40 mil. Depois vão vender lá para o teu sócio lá, né? Com certeza. Isso, é difícil, muito difícil vender. Mas estamos ampliando também bastante a área de girassol, saindo de 3 mil hectares para 12 mil hectares. Ele também está deixando uma margem bastante interessante. E uma outra novidade que a nossa empresa está fazendo, mas eu já vi muito isso na Argentina há 20 anos que se faz na Argentina, que é a segunda safra de soja. Nós estamos plantando 15 mil hectares da segunda safra de soja. A produção é limitada, vai colher em torno de, a gente imagina, tem uma meta de colher 38 sacos, quanto a 52,5 da safra normal, mas o custo é de 30 sacos, então sobraria aí 8 sacos por hectare, que é muito mais que o milho, né? Então, eu acho que essas são as opções. Eu trouxe, se o Mário gostaria de ficar de pé. Eu tenho aqui algumas provocações para a gente fazer, já que o Valmor falou muito em cima de números, e, exceto o milho, o resto eu concordo com ele. Concordo que a soja deverá crescer em torno de 9%, sair de 83,5% para quase 90%, então um crescimento superior a 9%, e o milho com essa restrição que já fiz. Mas nosso chefe aí pediu que a gente falasse um pouco sobre os problemas e o que poderia ocorrer em 14. Eu fiz aqui uns pequenos comentários, que é muito mais uma provocação do que uma afirmação. E eu começo exatamente pela recuperação global ou a continuidade da estagnação. Eu imagino que os Estados Unidos, já a partir de 2014, tenha o início do período de crescimento. Se os Estados Unidos tiver, o mundo terá. Os Estados Unidos é a máquina do mundo, então também o mundo terá. Se isso ocorrer, se isso não ocorrer, se não tiver esse crescimento, nós vamos ter mais um ano de estagnação e ficará provado que nós não estamos tendo capacidade suficiente para sair dessa estagnação que vem desde 2008. Já um período muito longo que tem se demonstrado. Um outro item é com relação à normalização da política monetária americana. Vocês sabem que o Fed americano investe 85 bilhões por mês para manter a economia como está hoje. Esse dinheiro um dia vai ter que parar. Quer dizer, se não for 85, terá que ser menos. Mais que isso é impossível. Os Estados Unidos já é um país que tem um problema, um déficit muito elevado na sua economia e, com certeza, não ficará tanto tempo colocando esse dinheiro. Então, a gente imagina que deverá iniciar a redução desse valor a cada mês. Um outro item com relação ao dólar. A pergunta que se faz se o dólar vai ganhar espaço, vai aumentar, ou se nós vamos ter um overshooting. Chegamos a 2,40, vamos baixar para 2,20, ou continuamos subindo. A nossa empresa está trabalhando com dólar médio para 2014 de 2,40, muito parecido com o seu número. O nosso orçamento, que foi feito há 6 meses atrás, nós optamos por trabalhar com esse número, estamos mantendo, a cada mês temos discutido com os nossos acionistas e o conselho,
e temos mantido o dólar médio de 2,40. Poderá ter em algum momento do ano 2,30, em algum momento chegar a 2,50, de forma que o ano fique em 2,40. Essa normalização da política monetária dos Estados Unidos, se houver, com certeza fará com que o dólar recupere o seu valor. Se isso ocorrer, nós talvez vamos ficar acima de 2,40, se isso ocorrer. Então, vamos trabalhar com a média, e a nossa média, então, está nesses 2,40. O que poderá ocorrer com a nossa economia? Qual é o impacto que terá? Com certeza, nós teremos alguns problemas fiscais, que já temos, vai aumentar esse problema fiscal no país. O risco, uma possibilidade de um downgrade da nossa economia, que seria muito ruim, levamos muito tempo para conseguir esse grau de investimento. Perdê-lo agora seria algo muito ruim. Muitos fundos estrangeiros que investem hoje no Brasil, se nós tivermos um downgrade, eles têm que sair do país, porque eles só podem investir em países que têm um grau de investimento. Também não podemos ignorar uma série de indenizações que estão no Supremo. E são indenizações bilionárias dos diversos fundos, dos diversos planos econômicos que tivemos aí nos últimos 20 anos. E agora está em uma fase final de julgamento. Ontem eu vi que a maioria deles vai ficar, em 2013 não sai mais nada, vai ficar tudo para 2014, mas eu acho que é uma luz vermelha que está sinalizando aí e que pouca gente está falando, e é um problema bastante sério. O outro já foi tratado pelo painel, a inflação. Eu coloquei uma interrogação no 6%, porque nada é muito afirmativo, a gente não pode garantir. Mas se considerarmos que os preços livres subiram entre 7% e 8%, e que os preços administrados pelo governo subiu só 1,5%, eu imagino que nós tenhamos aí uma certa retranca. Está havendo uma repressão, está havendo um controle disso aí, em algum momento ele terá que subir. E por isso eu imagino que a inflação continue lá na faixa dos 6%. Taxas de juros, também imagino que é uma tendência de alta, que deva ficar entre 10% e 11% durante o ano 2014, que é um juro bastante elevado se comparado com os juros dos países com quem nós competimos. A gente fala que no Brasil os juros de 3,5% é barato, mas o juro americano é 0,5%, é 0,8%, o Japão é negativo, né? Então, ainda assim muito alto. E quando tem aqui o juro incentivado, a gente não tem acesso, né? No caso dos armazéns, vocês viram que a minha ex-empresa, da qual eu tive muita honra e fiquei 10 anos como presidente, a Capital Weber, saiu de R$12 para R$40 e nos últimos dias aí caiu 20%. Por quê? Era gente que acreditava que esse programa fosse se realizar e que pararam de acreditar, né? Eu, infelizmente, deixei de ganhar dinheiro na ação da Kepler, comprei a R$12 lá 6 meses atrás. Quando chegou a 27, eu achei que estava um número já muito elevado, vendi, né? Ganhei bom dinheiro, mas deixei de ganhar porque ela chegou a 40, né? Agora já está caindo de novo. Uma outra coisa, alguém falou que o Banco do Brasil não tem tido estrutura para atender as demandas pelo juro de armazenagem. Eu testemunho que é verdadeiro. A nossa empresa, 6 meses atrás, encaminhou projeto de 2 armazéns para o Banco do Brasil. O crédito foi aprovado, porque se não tivesse o crédito a gente não faria. Foi aprovado, nós compramos a instalação, ela está em final de montagem e o dinheiro não saiu. Na semana passada, visitei 2 diretores do Banco do Brasil e eles me disseram o seguinte: uma boa notícia e uma má notícia. Eles vão começar pela ruim. O teu finame do armazém não vai sair. Disse, como não vai sair? Você aprovou o crédito, como é que vai sair? Não. Como a gente está com muita dificuldade de viabilizar essa linha, nós vamos te dar uma DFCO. O prazo vai cair de 15 para 10, o juro sobe um pouquinho, mas é o único dinheiro que eu tenho para te atender, e a gente teve que dizer sim, porque não tinha outra opção, né? Porque esse prazo vence agora dia 18, então quem não caminhou para o BDS até o dia 18 não tem mais, só para o ano que vem.
Então, isso é a forma comprovada de que realmente os bancos não estão estruturados para atender essa linha. Um outro item que eu destaquei aqui é o sucesso do programa de concessão. Eu acho que nós nunca fizemos tanto em pouco tempo. Nos últimos meses saíram muitas concessões. Uma que vai ajudar o nosso negócio de uma forma muito intensa é a da BR-163, que é um projeto muito antigo, mas que agora, felizmente, está andando. Para chegar a Meritituba, onde você não tem o seu porto, um dia vai ter, faltam 187 quilômetros de asfalto, e eu imagino que a Bung, já no próximo ano, consiga fazer uns 2 a 3 milhões de toneladas já por esse canal de exportação, o que é muito bom. O seu porto entra em operação, o do Cargill entra em operação em janeiro de 15. Então, possivelmente, já em 2015, nós teremos aí 6 a 8 milhões de toneladas sendo exportado pelo norte. O Brasil, se nós dividíssemos ele em 2 pedaços e pegar ali pelo paralelo 16, que é a parte inferior do Mato Grosso, desse paralelo 16 para baixo, produz 48% da produção brasileira. Do paralelo 16 para cima, produz 52% da produção brasileira. Só que apenas 14% desses 52% é exportado pelos canais do norte. Vai ajudar agora essas novas obras, a sua, a da Cargill, a da Bung e de outros, para ajudar a fazer esse escoamento e aliviar aqui nos portos do Sul. Outro item que eu destaquei, resultado da Copa do Mundo e das eleições presidenciais. Eu acho que são temas importantes de 2014, mas que é muito difícil a gente prever algum ganho econômico. O Brasil investiu muito dinheiro nos estádios para viabilizar essa Copa do Mundo, e eu não tenho dúvida se esse retorno vai ser tão importante e tão decisivo. Eu lembro bem do discurso do nosso ex-presidente Lula, que ele afirmava que o Brasil faria a Copa sem nenhum investimento de dinheiro público. Né? Eu acho que o único estádio que está saindo sem investimento de dinheiro público é o do meu time lá em Porto Alegre, do Internacional, que é um dinheiro dele e da construtora. Né? Os demais é tudo dinheiro público. Então, infelizmente, se colocou muito dinheiro, tem algumas vantagens, algumas infraestrutura que foi feita, de ruas, que vai ficar, mas tem alguns estágios que vão ser verdadeiros elefantes brancos. Né? Eu passo toda semana com o avião da companhia por cima do estádio que estão construindo ali no Mato Grosso, em Cuiabá, e fico pensando o que fará isso daqui 1 ano, daqui 3 anos, daqui 5 anos. O que vai virar isso? Né? Porque possivelmente o time do meu amigo Pivetta, lá de Lucas do Rio Verde, que foi o campeão do estado, não vai jogar ali. Não vai jogar ali. Que ganhou do Corinthians também, vai jogar lá em Lucas do Rio Verde, não em Cuiabá. Tem feito estádio lá, né, pô? Ou muda o estádio para lá, né? Alguns desafios também, que era a nossa missão. Então, desafios para o agronegócio. A agricultura deve ser o caminho natural para suprir as necessidades mundiais de produção de alimentos. Existem alguns estudos da FAO que diz que nos próximos 20 anos terá que aumentar 20% a quantidade de alimentos produzidos no mundo. A gente sabe que muitos países do mundo não têm mais como aumentar. Só aumentará se houver um aumento de produtividade, mas não tem mais áreas novas para serem desenvolvidas. O Brasil, então, para chegar a esse valor, terá que dobrar esse valor, terá que ser 40% de crescimento. Tem gente, tem conhecimento, tem tecnologia e tem terra. Então, só falta um pouco de vontade política para viabilizar isso. Eu acho que é plenamente possível. Aumento da produtividade será essencial para atender esse desafio. Há 10 anos que a produtividade brasileira não aumenta, né? Quando a gente fala, hoje não tem ninguém aqui, talvez tenha na plateia, quando a gente fala com o pessoal da Bayer, da Monsanto, eles vendem um aumento de produtividade enorme. Mas foi assim, há 10 anos atrás, a produtividade era 55 sacos de soja por hectare. Sabe quanto é hoje? 52. Então, esse ganho de produtividade que se vende não é verdadeiro.
Eu tive uma discussão muito pesada esses dias com essas empresas. Eu sou diretor da Abrapa, que é a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, onde nós estávamos discutindo exatamente o preço da tecnologia. E a justificativa deles do preço é o aumento de produtividade, só que o produtor não tem esse aumento, né? Quando você vai a campo, planta dentro das melhores recomendações que eles dão, eles acompanham, não tira isso, porque houve uma praga, porque houve uma ferrugem, porque não choveu, porque choveu demais. Então, não vem para o bolso do produtor. É um absurdo o produtor ganhar R$ 9,00 por um saco de soja de 60 quilos e pagar R$ 400,00 por uma semente de milho de 20 quilos. Essa conta não tem como fechar. Mas é assim que é. Se quem não pagar R$ 400,00 por um saquinho de 1.000 sementes, que dá em torno de 20 quilos, não vai plantar a melhor semente do Brasil. A população do planeta vai necessitar, nos próximos 40 anos, de uma quantidade de alimentos igual a tudo que foi consumido nos últimos 150 anos. Então, esse é o tamanho do nosso desafio. Para isso, o Brasil, eu acho que está na liderança e tem como cumprir isso. A quantidade de terra para a exploração agrícola são finitas. Elas estão chegando ao fim na grande maioria dos países do mundo. O nosso é uma rara exceção, alguma coisa na África. Eu rodei bastante a África, por diversos países da África. Ele tem um clima e um solo muito parecido com o solo do Mato Grosso. Se pegar o paralelo, é praticamente o mesmo paralelo, então não seria nenhuma surpresa. Foi só uma constatação de que isso é verdadeiro. Mas, infelizmente, está faltando gaúcho lá, né? Aqui vocês viram que a mesa é tudo gaúcho, né? São aqui 5 gaúchos, com mais 15 nós já fundamos uma cooperativa aqui. Se 15 de vocês se juntaram, nós já saiu a cooperativa. E o Banco do Brasil financia. E quebra. Então, para encerrar a minha conversação, talvez depois tenha a oportunidade de falar um pouco mais, nós precisamos de tecnologia, precisamos de inovação, precisamos de sustentabilidade e de parcerias para vencermos esses desafios. Muito obrigado. Muito bem, obrigado. Muito boa exposição. A gente dá sequência, então, a esse bate-bola, tentando antecipar algumas tendências, alguns desafios, algumas oportunidades também para 2014. Eu passo a palavra agora ao amigo Luiz Cláudio Cunha, para fazer a sua exposição, Santos. Cláudio Cunha é outro amigo meu aqui, então a gente às vezes confunde. Luiz Cláudio Santos, da CGG Trading, para a sua exposição. Ele que entende bastante dessa área de logística, está investindo diretamente nisso aí. Vamos ver se nos aponta algumas soluções aí de prazo o mais curto possível para os nossos gargalos logísticos. Obrigado pela sua participação, Luiz Cláudio. Bom dia a todos. Bom dia também aos internautas que estão assistindo a gente aqui. Primeiro, também gostaria de agradecer o Silmar e parabenizá-lo por esse evento. Eu acho que isso é muito importante, está cada vez sendo mais importante para discutir os problemas do país, né? Os problemas de infraestrutura e logística, a produção, a situação de governo. Então, isso é muito importante para os próximos anos a gente começar a ter os caminhos mais ou menos que a gente espera, né? Bom, o meu ponto aqui, falando em logística e infraestrutura, é dizer, a gente começou hoje, é um assunto realmente que está muito na moda, né? A gente começou pela manhã com bancos falando em logística e infraestrutura e vamos acabar o dia aqui falando de mercados e de infraestrutura e logística. Os problemas todos estão concentrados aí, né? De certa forma, até pela ineficiência do governo. E alguns órgãos também que estão tentando consertar, mas não conseguem. Então, eu fiz uma apresentação aqui, Silmar, então gostaria também de apresentar para vocês. Ela tem uma série de páginas aqui, mas eu vou procurar ser breve para também não inflacionar o tempo aí, ter tempo do outro gaúcho aqui também se apresentar. Como a gente sabe, a logística, ela é composta fundamentalmente, todos aqui sabem, né, dos 5 elementos aqui, né, armazém, rodovias, ferrovias, hidrovias e portos, né. Então, eu vou procurar resumir um pouco de cada um desses setores aqui, desses modais, para ver se a gente consegue avançar um pouco aqui. Bom, aqui eu coloco mais um resumo, né, os desafios logísticos do agronegócio, né, quer dizer, a gente tem uma série de problemas e que a gente vai tentar encontrar algumas soluções ao longo dos próximos anos e o governo
de certa forma, como o Valmor comentou, algumas coisas estão acontecendo de forma lenta, de forma ainda tímida, mas de certa forma está sendo feito alguma coisa para minimizar os problemas, né? Quer dizer, o panorama atual a gente tem baixo nível de investimento público-privado em infraestrutura, rodovias precárias, malha ferroviárias ineficiente, hidrovias praticamente inexistentes, né? Falta de armazenagem, que eu estou falando, portos congestionados e o desbalanceamento da matriz de transporte. Quer dizer, tudo isso acarreta o quê? Nós somos hoje muito eficientes, o Arlindo é um exemplo aqui, é muito eficiente da porteira para dentro, né? O Brasil hoje 200 milhões de toneladas, no próximo ano agora de 2014, e os nossos investimentos são para 50, 60, 70 milhões de toneladas, quer dizer, é praticamente muito pequeno em cima do que a gente está tentando produzir. E nós temos condições no país ainda de produzir mais outros 100 milhões de toneladas, se a gente, obviamente, tiver condições, a gente quer trabalhar para isso. E os prejuízos produtores, que a gente estima, perde de 4 bilhões pelo caos logístico no país, de produtores basicamente de soja e milho, basicamente em cima do escoamento, né, que a gente tem uma diferença em relação aos americanos, e custa $70 a nossa logística aqui, em relação ao que a gente gasta mais que gasta os americanos. Então, isso é muito dinheiro que está ficando nas estradas, nos portos e nos armazéns, né? Aqui foi um exemplo também que eu tirei de um jornal, depois eu posso deixar essa apresentação para quem quiser, que é um comparativo da logística americana com a logística do Brasil, né? Você tem aqui toda a parte... Opa, acho que eu desliguei. Nos Estados Unidos você tem toda a fazenda, tem a armazenagem na fazenda, você tem a central de estocagem das cooperativas, onde sai a produção e vai para as cooperativas. Você tem eficiência na ferrovia, são privadas, e aí várias operadoras, diferentemente do Brasil, que existe um monopólio de 2 ferrovias aqui, explorando 25 mil quilômetros. Nos Estados Unidos você tem a mesma via sendo operada por 3, 4 operadores ferroviários nesse negócio, que te dá muito mais competitividade e você consegue realmente ter uma tarifa decente do seu modal. As hidrovias também, como todo mundo aqui sabe, as hidrovias americanas são extremamente eficientes, a maioria da produção americana é transportada em hidrovias, né? E os portos, os sistemas que tem portos, além do Mississippi, nos portos do Golfo, eles têm hoje processos lá que você pode, inclusive, embarcar mercadorias em portos que têm cobertura, que hoje no Brasil praticamente não existe. Você perde em torno de 150 dias no Brasil por causa do problema de chuva. E não é chuva torrencial, são chuvas que, se você tivesse um mínimo de estrutura de cobertura que está tentando se desenvolver no país, você teria um ganho muito maior na eficiência desse problema de line-up que existe no Brasil hoje, que chega a um porto de Santos e Paranaguá de ficar 90 dias num navio parado esperando para embarcar. Então, a diferença basicamente com relação ao Brasil é essa: você tem o Brasil sem armazenagem, tem 17% das fazendas que tem silo, né? A central de estocagem, as cooperativas, algumas empresas privadas que também estão com as suas limitações, com os seus limites já estourados, né? A ferrovia, um trecho público, outro privado, as cargas podem ficar de 3 a 4 dias parado de transferência de uma via para outra, não há concorrência nenhuma. A gente tem sofrido, nós como também clientes das ferrovias, estamos sofrendo drasticamente a cada ano que passa, e pela ineficiência da ferrovia e até por conta de que o governo está, inclusive, fazendo novos programas de investimento, e são ainda temerários, são ainda muito tímidos esses investimentos, e as ferrovias, de certa forma, na mão de 2 empresas, que são concessionárias do poder público, são concessionárias de um ativo do país, e fazem o que querem com o que tem hoje. Quer dizer, elas determinam quem vai operar, quem não vai operar. Enfim, nós estamos realmente nessa parte também do modal ferroviário bastante estrangulado com relação à utilização desse modal, né? E os portos nossos, que é aquela ineficiência que todo mundo já sabe aqui, quer dizer, você tem uma série de situações que, além de você não conseguir chegar no porto, você tem o problema mesmo da ineficiência do porto, problema de sindicatos nos portos também. Então, é um conjunto de problemas aqui que a gente tem que tentar, ao longo dos próximos anos, tentar resolver isso para colocar essa rentabilidade também de novo no bolso do produtor, porque toda essa conta aqui, dessa linha toda, tudo é quem paga é o produtor. E, de certa forma, isso você vai tirar o dinheiro do campo e colocar nessa infraestrutura que é muito falha, de certa forma, no país inteiro, né? Aqui, conforme o Arlindo comentou, voltando aqui esse paralelo 16, né, que ele comentou, que é a produção, que eu trouxe também para ilustrar, que é onde mostra, quer dizer, você tem uma produção
de 47% no norte e o excedente acima dos 20% dos 46 milhões de toneladas sendo exportados pelos portos do sul. Evidentemente que isso vai ocasionar o congestionamento dos portos aqui. Então, isso aqui mostra que realmente o país precisa, além dos portos que estão sendo criados hoje, que é o Tegran, que vai ser inaugurado agora no próximo ano, o porto da ADM também, que deve começar agora também lá em Belém, o da Bung, que deve começar a operar, isso vai desafogar um pouco, mas não é a solução de todos os nossos problemas. Nós temos que resolver urgentemente o problema da 163 com o Tapajós, que eu vou mostrar um pouquinho para frente aqui, das hidrovias, a situação de licitar novas áreas lá em Belém, para te abrir um pouco mais de áreas. Enfim, nós precisamos crescer efetivamente em portos no norte do país, né? Aqui um pouco também do desempenho, para mostrar para vocês qual é o caos que existe na situação de infraestrutura, né? O custo logístico no Brasil aí é 12,60% do PIB contra 8,2% do americano. O investimento em transporte de carga no Brasil é 0,49% investimento de cargas, né? Contra a China, que investe 4%, a Rússia 4%, a Índia 2%. A nossa qualidade de infraestrutura no transporte, nós estamos aí dentro desse, foi colocado isso do Fórum Econômico de Davos, que foi feito. Nós somos hoje em transporte e infraestrutura 114 no mundo, a parte de transporte rodoviário 118, transporte ferroviário 98, portuária 130, aeroviário 122, quer dizer, a gente olha como hoje nós queremos ser a 7ª potência do mundo com todo esse percentual aqui de infraestrutura que existe no país. Quer dizer, absurdo o que a gente passa para poder ter uma qualidade decente de uma infraestrutura que não é de agora também. A gente pode dizer também que esse governo não é responsável sozinho por tudo que está acontecendo. Ele podia ter mudado muita coisa nos últimos 12 anos, que a produção quase que dobrou. Mas, efetivamente, isso não é um problema de agora, é um problema sistemático, né? E aqui mostra também a matriz de transporte, para vocês terem uma ideia, o percentual que é carregado por caminhões nesse país, né? Quase que 60% do transporte brasileiro é feito por rodovias, né? E o que é para ter um balanceamento aí de carga, como a gente pretende que no ano de 2025 esse modal esteja alcançando a 30%, o ferroviário aí na casa de 35%, o hidroviário crescer muito mais do que está hoje, né? Então você tem aí um diferencial muito grande e um diferencial muito grande para crescer nos próximos anos, para você tentar equilibrar essa matriz de transporte que hoje é muito ineficiente. Vou falar um pouquinho das ferrovias aqui. Todo mundo tem acompanhado também a situação das ferrovias do Brasil e toda a parte que está sendo o governo tentando achar caminhos para poder licitar essas ferrovias ao longo dos próximos anos, né? E tem esgotado muito o modelo aí, as grandes trades, estou sendo chamado pelo governo até para opinar sobre essa situação. Hoje, basicamente, nós temos desse projeto que tem aí, do vermelho, do azul e do preto, nós só temos aí o azul e o preto, que são ferrovias que estão operando pelo sistema da Valec, que é a Norte-Sul, que está de Palmas até a Sailândia, que é operada pela concessionária da Vale hoje. A parte de Carajás, que é uma concessão da Vale, que está de a Sailândia e saindo de Carajás indo até o Porto de São Luís. E depois você tem vários outros estudos que estão sendo implementados pelo governo. Só para você ter uma ideia, o governo, alguns meses atrás, estava definindo que iria licitar o primeiro trecho entre a Sailândia e Barcarena, né, que é lá em cima, no norte, 450 quilômetros de Sailândia até Vila do Conde. Chegou-se à conclusão que a maioria das empreiteiras convidadas declinaram de participar porque o governo estava estabelecendo a rentabilidade do projeto. Estabelecendo de forma equivocada, por sentido, porque ele disse, eu vou te garantir uma taxa de retorno de 8% e você vai investir 3,5 bilhões aqui, eu vou te dar garantia de venda dessa capacidade e eu vou comprar essa capacidade e vou vender para os usuários independentes. Só que quando as empreiteiras foram fazer as contas, o valor do investimento não era 3,5 bilhões, era 4,5 bilhões, 4,5 a 5 bilhões o investimento. Quer dizer, você acabar de ter uma TIR negativa. Então, tudo isso está sendo revisto agora dentro dessa nova lei, porque existe um descasamento muito grande em relação a isso. É o que pensa o governo e o que o investidor pode colocar. E isso basicamente bate no investimento. Eu trago das grandes empresas, traz investimento, traz capital barato para investir, uma coisa que você vai ter, obviamente, ter um retorno. Agora, o governo estabelecer margem, ainda te dar uma margem que não procede, é impossível.
Então, nós estamos tendo muita dificuldade realmente nesse sentido, e agora parece que a prioridade do governo é licitar a ferrovia que vai de Lucas do Rio Verde, encontrando com a Norte-Sul, aqui embaixo no Mato Grosso, né? E os outros projetos aí, então, são projetos que hoje estão em estudos. O projeto da FIOL também, que é a Bahia, onde vai de Catité até Ilhéus, que é uma ferrovia eminentemente para minérios, depois vai se interligar e sair lá na Ferrovia Norte-Sul também para acompanhar a parte de grãos, também é a parte que está em estudos, e a gente está tentando ver se consegue evoluir nesses estudos aí. Aqui fala um pouco dos resultados das concessões, o que está crescendo, né? De 97 a 2012, o carregamento aí de minério de carvão mineral subiu em 109,54%, o produto siderúrgico cresceu muito pouco, mas veja bem aqui o agronegócio. O agronegócio subiu 467% nesse transporte, mesmo ineficiente. Teve um aumento de 467% nesses últimos 15 anos aí desse modal ferroviário. Na parte também de ativos, né? Em 97 tínhamos 1.154 locomotivas, hoje contra 3.102 e quase 100 mil vagões em 2012 contra 43 em 97. Também, nesse sentido, também são investimento tímido pelo que tem. Só que às vezes nossas ferrovias são muito precárias, né? Enquanto aqui nas ferrovias do Sul, a velocidade média de 15 km por hora, você tem a ferrovia americana que a velocidade mínima é 60 km por hora, 70 km por hora. Hoje nós só temos a ferrovia Norte-Sul, que tem uma capacidade melhor também de traçado, e é uma ferrovia um pouco mais moderna, mesmo que tenha todos os problemas estruturais que foram feitos através do governo, mas é uma ferrovia que já tem uma eficiência maior e ela já está conseguindo ter uma velocidade em torno de 60 km por hora também. E também conseguir colocar vagões maiores. Essa aqui é a parte dos investimentos, né, onde o governo está efetivamente colocando nesses novos pacotes de investimento aí, 10 mil quilômetros que ele quer fazer. Então, esses são os 12 investimentos, 12 traçados que ele quer também, nos próximos anos, licitar para também as operadoras e as construtoras construírem e ele comprar, através da Valec, essa capacidade da ferrovia. E isso a gente espera também que isso também nos próximos 5 a 10 anos, muita coisa disso aqui possa estar pronta para a gente conseguir aproveitar essa situação da melhora das ferrovias, né? Aqui esse novo modelo das ferrovias, né, só rapidamente para vocês terem uma ideia, os objetivos, né, os resgates das ferrovias como alternativa de logística, a quebra do monopólio da oferta de serviço ferroviário, que é muito importante, porque, novamente dizendo, nós como usuários aqui estamos sofrendo muito em relação a isso. Existe até uma concessionária aqui dessas operadoras que hoje tem em torno de 130 ações junto à NTT, sendo processada por problemas de atendimento a clientes, e simplesmente as coisas ficam como estão. Quer dizer, os nossos órgãos como ANTAC e NTT realmente ainda são muito falhos no sentido da fiscalização, ou por alguma pressão política, ou por outra coisa que foge ao nosso conhecimento. Mas, efetivamente, essas agências não têm colaborado quase em nada para que essa situação dessas concessionárias acabe melhorando no país. Os modelos PPP que o governo contrata a construção, né, como eu havia falado, e a manutenção e a operação da ferrovia. A Valec compra a capacidade, a Valec, que é um órgão do governo, do Ministro dos Transportes, do Ministério dos Transportes, ela compra essa capacidade e depois faz a oferta pública de capacidade assegurando o direito de passagem dos trens das ferrovias que já existem. Quer dizer, as ferrovias novas que vão ser construídas terão vários operadores, a Valec será administradora, operadora será a controladora dessas operações e a comercializadora da capacidade, e você terá, então, aqui mais de um ou dois operadores entrando na mesma linha. Você vai ter um direito, acredita que se vai ter um direito de passagem também sendo regulado pela NTT para a gente poder ultrapassar, por exemplo, a linha da Ferrovia Norte-Sul ou a própria linha da FCA e você acessar essas linhas que já existem também dentro do novo marco regulatório. Enfim, e a venda da capacidade, que é os usuários que quiserem transportar carga própria, operadores ferroviários independentes e concessionários de transporte ferroviário. Tudo isso, então, para tentar o equilíbrio que a gente tem tentado colocar aqui, o que a gente tem solicitado junto ao governo em vários eventos, e o que tem só se pedido é isso, que a gente quer o equilíbrio, que possa existir, inclusive, uma competitividade no nosso negócio e que não fique à margem só de um lado e o outro só pagando a conta, que, na verdade, quem sempre vai pagar a conta é o produtor.
A ferrovia aumenta preço, aumenta 35% de um ano para o outro, porque está acompanhando o preço de caminhão, e esse preço, naturalmente, tem que ser repassado ao produtor, que paga no fim e acaba pagando essa conta. Rapidamente aqui, falando sobre as hidrovias, né, que o Brasil hoje é onde tem os maiores, quantidade maior de quilômetros de rios no mundo, e é muito pouco explorado, né? A gente tem uma série de problemas, não só ambientais, e problemas estruturais, e problemas de governo, que não nos permite utilizar esse meio de transporte tão eficiente em outros lugares, como nos Estados Unidos, e com tanta água que a gente tem para navegar, principalmente no norte do país, né? Infelizmente, isso não são utilizados. Alguns projetos estão sendo feitos agora, e estão sendo feitos meio tarde, né? Mas estão sendo feitos, e deve solucionar parte dos problemas. Ocorre que você tem uma série de situações no Brasil também, como a gente tem conversado. Cada projeto hidroviário aqui você leva de 5 a 10 anos para você conseguir uma licença ambiental ou o apoio do governo em relação a projetos que aqui, esses projetos aqui efetivamente, infelizmente também não são projetos eleitoreiros, né? São projetos realmente estruturais e que a iniciativa privada tem que olhar e ela mesma investir, porque sabe que o retorno vai vir, porque são projetos muito interessantes para a gente acompanhar. Aqui então a gente tem hoje, basicamente, dos 12 regiões hidrográficas, apenas 6 apresentam cidade de transporte de cargas, que é a Amazônica, né, do Tocantins, do Araguaia, do Tietê, Paraná, de São Francisco, do Paraguai e do Atlântico Sul. Quer dizer, isso é muito pouco, porque a gente tem 63 mil quilômetros de rios e lagos no Brasil, né, não se aproveita quase nada disso aqui, né? Então a gente estima-se que agora aí tem um projeto da ANTAC liberando aí alguns fundos também, liberando da Marinha Mercante, liberando muito dinheiro para a construção de barcaças, aí nos próximos anos isso também mude esse cenário para os próximos anos. Aqui a gente fala dos principais gargalos, né? A especificidade das embarcações, que é o tudo de navegação no interior, dificuldade de financiamento, burocracia, quantidade de órgãos envolvidos, que isso aí é outro problema, dificuldade de obtenção de licença ambiental, regime jurídico de navegação, e outro muito importante aqui, que é as discussões com o setor hidrelétrico de dimensionamento de reclusas. O Brasil faz centenas, e vai fazer centenas de hidrelétricas ao longo dos nossos rios e nunca se pensa em uma eclusa. Se pensa em eclusa depois que foi feita a hidrelétrica. Quer dizer, aí você vai gastar mais 5 bilhões para fazer uma eclusa, quando você poderia ter dimensionado isso e gastado 20% do valor que você vai gastar depois para fazer uma eclusa no futuro. Então isso é uma coisa muito, muito importante. Algumas propostas que a gente tem feito aí para o setor, que são abertura de canal, ampliação de profundidade, ampliação e construção de terminais hidroviários, construção de dispositivo de transposição, dragagem e derrocagem, porque hoje você tem muitos rios assoreados que também não, só se a gente não investir muito dinheiro, a gente não consegue também navegar, e as navegabilidades também durante o ano, em função de algumas secas, você também tem dificuldade disso, que você baixa o calado do rio, você tem dificuldade também de navegar nisso, né? Aqui eu trouxe mais um mapa aqui também dos corredores que existem hoje, né? Que é hoje o corredor que funciona, é o corredor do Madeira, onde a MAGE tem um projeto e a Cargill também. O Telespires lá com o Tapajós, onde está fazendo um projeto que vai ser os projetos grandes, que vai sair para o Miritituba, onde está todo mundo, as empresas tentando se estabelecer lá também para levar a mercadoria de barcaça ou até o Porto de Santana, em Macapá, ou levar até a Vila do Conde, lá em Belém. O corredor Tocantins, que tem vários problemas aqui também de rio. Só para você ter uma ideia, tem um chamado Pedral de Lourenço lá, que, no meio do rio lá, e esse pedral, ele há uns 5 anos atrás, o DENIT estava tentando, junto com o ANTAC, retirar o pedral. Custava em torno de 700, 800 mil reais. Hoje, já falam mais de 20 bilhões para retirar o mesmo pedral. Bilhões. Então, estamos fazendo várias ações para isso, né? Vamos passar para rodovias aqui também, que é um assunto também importante, né? Que aí tiveram algumas boas notícias no ano aí. Mesmo que ainda continue a situação precária, né? Esse é o principal meio de transporte do Brasil, como a gente viu lá no início. Infelizmente, gostaríamos que fosse diferente, mas não tem. O Mato Grosso nós temos que rodar milhares de quilômetros, porque a ferrovia que está chegando em Rondonópolis é ineficiente para atender. Então ele vai ter que sair de lá, o caminhão. E hoje eu estava conversando com uma transportadora, ela de Sorriso a Santos, ela consegue fazer no máximo 4 viagens por mês. 30 dias ele faz 4 viagens. É impossível isso. De 2 mil quilômetros, ele leva 30 dias para fazer 8 mil quilômetros. 4 para ir, vai para o porto, espera nas filas, descarrega, tem lá
os pedágios, tem toda uma situação de não consegue entrar em Santos, tem que ficar no ecopátio. Você tem todo esse problema para uma transportadora levar, que é inadmissível, né? Você ter esse meio de transporte, você andar 2.500 quilômetros. O caminhão, ele foi feito para andar em distâncias curtas, onde você tem transbordo ferroviário e tem transbordo hidroviário. Mas no Brasil, o caminhão anda 3.000 quilômetros, o motorista fica andando o contrário, né? Aí o governo vai e cria leis para proteger o caminhoneiro, para as estradas, não tem posto de gasolina para parar, aumenta o custo do frete, e isso só quem acaba pagando a conta é sempre o mesmo. Então opera na capacidade, né, de baixa produtividade, a idade média dos nossos caminhões também, infelizmente, por custo, né, 18 anos, são caminhões velhos andando nas nossas estradas, esburacadas, e ninguém quer investir em caminhão novo, porque não vai botar caminhão novo no meio de buraco. Então, os problemas realmente são muito grandes. Os preços praticados no mercado são formados no mercado competitivo, com baixa regulação, onde predominam práticas operacionais insustentáveis. Não tem regra, né? A gente falou, a R$330 para você sair de Sorriso para Santos. Um frete que era R$200 há 2 anos atrás, aí, menos que isso, né? Aqui tem um pouco da malha rodoviária, quer dizer, a nossa malha tem um número muito grande de municipal ali, mas a malha principal, que são dos 214 mil, ali a área pavimentada, né? E as federais em torno de 76 mil quilômetros, né? Que são onde passa basicamente a produção, né? Aqui um pouco mais também da avaliação da gestão, onde você vê aqui como é importante você realmente colocar essas estradas hoje numa situação de concessão, né? Elas serem licitadas. Essa rodovia que o Arlindo falou, 163, que vai ser duplicada da divisa do Mato Grosso Sul até Sinop, são 800 e poucos quilômetros. Essa é uma rodovia que era para estar duplicada há 20 anos atrás. Isso é um absurdo. A gente está falando hoje que ela vai ficar pronta daqui ainda 5 anos. Né? E a gente fala que ela... Agora está todo mundo comemorando que vamos duplicar o 63, que fizeram uma grande festa que o governo conseguiu finalmente licitar isso, e num modelo muito inteligente, diga-se de passagem. Porque diferentemente do modelo que eram as ferrovias antigamente, quem constrói agora vai ter que operar. Então vai ter que ser eficiente na operação para ganhar o dinheiro. Não no modelo da construção de ferrovia, que a empreiteira construía a ferrovia, o governo não pagava, ele desistia, abandonava a obra e ficava tudo como está. Então, esse modelo de licitação, de concessão de rodovia é um avanço já dentro do governo, porque você te dá o direito da empresa ser eficiente no trabalho dela aqui, na administração da rodovia e na cobrança do pedágio. Então, isso foi muito importante para isso. Então, aqui tem os números onde fala que péssima a gestão da rodovia pública, né, que tem 82% de gestão péssima, de ruim, de regular a péssimo, são 82% percentual, né? Quanto que na rodovia onde tem a concessão, você já sobe esse índice para 55%, e o ótimo bom na gestão da concessionária é 85%. Então, são números muito positivos essa parte de rodovias que estão sendo... Já estou terminando, já 2 minutinhos. Então. Aqui estão resumindo os valores que serão investidos nas rodovias nos próximos anos. Aqui é para ilustrar os 2 trechos que foram licitados agora, né, que foram o leilão onde a Odebrecht ganhou do 63, os 850 quilômetros, e o outro onde foi vencido pela Triunfo, os 1.176 quilômetros. Né? E aqui houve um deságio de 52% referente à tarifa a cada 100 quilômetros, que isso também deve melhorar bastante a competitividade nesse sentido. E eu acho que isso aqui vem a melhorar bastante a situação das rodovias para os próximos anos. Aqui fala um pouco do marco regulatório dos fretes, e aqui fala um pouco dos armazéns também, de novo, com o problema da falta de armazenagem, do problema da linha que o governo lança, que você não tem acesso, o problema das garantias, o problema da ineficiência, o problema do custo alto da Kepler Weber, que acha que o aço sobe a cada 15 dias, sobe o preço do aço, então isso tem que ser repassado para os armazéns. Então, realmente é muito difícil. Aqui tem esse programa de ampliação de construção do armazém, né, que são 15 anos para pagar, são 3,5 de juros ao ano, mas é aquilo. Botou 5 bilhões de mercado, não tirou 100. Só está no papel. Só está no papel. E por último aqui, vou falar um pouquinho dos portos rapidamente também. Dos investimentos que estão sendo feitos aqui também, a gente tem olhado com muita atenção essas novas licitações dos portos, as empresas, de certa forma, estão olhando muito.
mas também foi outro projeto que também já nasceu dentro do ANTAC, né, com uma série de problemas estruturais, né? Colocar, inclusive, um armazém do Valmor da ADM aí, num pacote para licitar em Santos, uns 5 lotes. Aí viram que, não, tem algum erro aí, que parece que o da ADM não pode. A ADM falou assim, não, esse meu armazém aqui eu não posso, porque eu investi, eu renovei. Aí voltou para trás. Agora estão sendo feitos novos projetos, foi para o TCU de novo, para ser aprovado novamente, um novo modelo de licitação para o Porto de Santos. Os portos no Pará também, tinha alguns portos que não estavam previsto. Enfim, então, novamente, a gente volta de novo nas agências reguladoras, no governo, na ineficiência que ele tem para conduzir essa coisa do privado. Infelizmente, e nós aqui no Brasil, assim, nós temos 5 ou 6 agências e órgãos cuidando do mesmo assunto. A gente vai em Brasília, vai palestra com a Valec, com a NTT, com a ANTAC, com a NTF, são 5, 6 órgãos falando do mesmo assunto e ninguém consegue fazer nada. Quer dizer, você não tem a eficiência é zero nesse assunto. Então, infelizmente, os portos que poderiam já ter sido licitados, alguns, estão lá no TCU parados, vai ter um julgamento agora, se realmente o novo modelo vai funcionar ou não, e a gente fica aguardando isso e os portos trancados, a gente tentando sobreviver com o que a gente tem hoje no país, né? Infelizmente, esse é o ponto. Aqui todos os projetos, né, que tem pela frente, a parte também dos programas de investimento de dragagem também, tudo isso aí está orçado no PAC, mas também nada foi feito até agora, tudo é previsão de 1 ano e meio de PAC 1, PAC 2 e nós estamos com todos os PACs parados, infelizmente. PAC empacado. 18 mil quilômetros. A MP dos portos, aí que todo mundo viu que foi um alívio geral para todo mundo, mas que na prática ele foi muito político e hoje não se tem ainda um resultado prático do que vai realmente acontecer com isso, né? Não se teve ainda, teve muita briga política e pouca eficiência nesse negócio, né? Aqui alguns números históricos de movimentação dos portos, né? De 2012, 904 milhões de toneladas foram movimentadas com todos os problemas dos portos do Brasil, conseguimos movimentar isso entre minério, todas as cargas contêiner, enfim, todas as cargas gerais, e um pouco mais também sobre estupe. E esse, por último, pessoal, hoje o porto, conforme o Silmar falou, que é o único porto público de construção do Brasil, que é o Tegran, né? Privado. Porto público. É público, construído pela iniciativa privada. Isso aqui é dentro de uma área portuária, diferentemente de um TUP, que seria o TUP, seria o do Valmor lá e o da Bung. Esse é um porto sendo construído pela iniciativa privada dentro de um porto público, pagando todas as concessões, pagando outorgas, tudo mais, né? Então, é um projeto que deve desafogar realmente a parte norte do Brasil, né? Esse porto é um porto que, na sua plenitude, utilizando os 2 berços, vai poder exportar 10 milhões de toneladas, e hoje o Maranhão consegue exportar no máximo 3 milhões de toneladas por limitações da Vale, na capacidade do berço utilizado e também dos armazéns. Então, isso vai ser também já um novo caminho, né, digamos assim, para a exportação do mercado do norte, dos norte, que também achamos que também não é a solução. Isso aqui, nos próximos 4, 5, 6 anos, a gente também já deve estar com isso aqui estrangulado, como deve estar o da ADM, como vai ter o da Bung, todos os portos que estão sendo feitos. Então, a gente acha o seguinte, que ineficiência existe, produção a gente tem, o que precisa ser corrigido. Os caminhos o governo sabe, a iniciativa privada está pronta para investir nisso, o que falta realmente é a vontade do governo em tentar ajudar a gente a resolver os problemas. Então, em síntese, pessoal, é isso que eu tinha para apresentar para vocês. Esse nosso negócio de infraestrutura realmente é um problema muito sério e a gente acha que tem que cada vez mais as empresas, de certa forma aqui, precisam se unir para derrubar essas barreiras que existem de agência, de governo, para melhorar o nosso negócio. Isso aqui é o nosso negócio, é o negócio do Brasil. Isso é um negócio importante. O Brasil não sabe fazer outra coisa a não ser a produção primária. E cada vez pode fazer mais. Porque investidor chega toda semana chega um investidor na ADM, chega aqui na Vanguarda, chega na CGG, chega um investidor. Então o que precisa ter é eficiência na nossa infraestrutura logística, que infelizmente hoje a gente não tem. Está melhorando, mas terá que melhorar muito para ficar bom. Ok, doutor? Muito bom, obrigado. Valeu. Vamos uma aula aqui de logística aqui. Pouco tempo aí, viu? Não, que isso.
Bom, o Batista aqui conhece bem a área de trigo, particularmente, né, Batista? Eu acho que você vai focar Você me bastante nisso aí. elegeu para o trigo, né? E aí uma preocupação que surge junto com o bom momento do trigo brasileiro, bom momento em termos de preço, mas com safra pequena, com a Argentina, nossa vizinha aqui, também com safra com problemas, e o trigo está aparecendo aí como um novo problema logístico. Ano que vem, é verdade, Batista? Na realidade, Silmar, você me deu uma missão ingrata aqui, né? Depois desses caras falarem aí sobre o... Mas, enfim, o trigo é um produto nobre, né? E realmente é a matéria-prima do nosso pãozinho, do nosso macarrão, do nosso biscoito aí. E o Brasil, há muitos anos, ele depende de importação de trigo. Eu tenho algumas planilhas... posso passar aqui, né? Então, nós temos fiz um quadrinho de oferta e demanda aqui do Brasil, e nós há mais de 30 anos dependemos de importação de trigo. Nós, infelizmente, né, o Rio Grande do Sul e o Paraná, eles não conseguem produzir trigo suficiente para abastecer o mercado brasileiro, que consome mais ou menos 11 milhões e 200, e nós dependemos de importação. Basicamente, o trigo no Brasil, né, é produzido no Rio Grande do Sul e no Paraná, e lá naquela regiãozinha do Brasil, a gente todo ano tem um problema. Ou é seca, ou é geada demais. E esse ano passado nós tivemos uma geada muito forte lá no Paraná, que quebrou quase 50% da produção. E o Rio Grande do Sul esse ano foi feliz, né? Teve uma safra muito boa e grande. Eu estou trabalhando no Rio Grande do Sul com um número de 2.900, a Conab acabou de aumentar para 3.300 hoje, ou seja, não sei de onde é que ela tirou essas 400 mil toneladas, mas ela encontrou lá. Então, a situação nossa é a seguinte, nós vamos ter que importar 7.200.000 toneladas de trigo esse ano. O número de esmagamento lá de 11.200 de moagem brasileira, eu peguei um número médio, mas o número da trigo é de quase 11.400.000. Então, nós vamos ter que buscar 7.200.000. De onde é que nós vamos trazer esse trigo? Eu tive 3 vezes na Argentina nos últimos 2 meses, e lá na Argentina você pode escolher lá. Tem um que fala que a safra é 10,3, outro que fala 9,5 e o governo fala que é 8,5. Então, nós temos que escolher um número para ver realmente o que vai acontecer. Mas eu estou apostando numa safra de 9,5. Tá? No 8,5 acho que é um número muito conservador do governo argentino. 9,5 para 10. A Argentina teria lá 1.700.000 para exportar para o Brasil. Aquele 1 milhão de toneladas de estoque final, eles na Argentina... Aparentemente tem uma decisão governamental de manter o estoque lá de 1 milhão a 1.200.000 toneladas, porque esse ano de 2013, né, a safra passada, aliás, foi de 9.800.000, foi a menor safra da história da Argentina. Em 100 anos, eles nunca produziram tão pouco trigo lá na Argentina. E os preços na Argentina, há um mês atrás, estavam $800 a tonelada de trigo, quando o Brasil valia 420, mais ou menos. Foi um caos na Argentina, foi um problema de Estado na Argentina, e eles provavelmente estão dando essa indicação de safra baixa, sinalizando que, olha, a safra é essa e nós vamos guardar trigo para atravessar para a safra nova. Então, se nós considerarmos que a Argentina vai ter um excedente máximo de 1.700.000 a 2 milhões de toneladas para exportação, e isso nós não podemos contar com tudo para o Brasil, porque 30% são outros mercados. Tem mercados na África, enfim, a própria Paraguai vai precisar importar um pouco de trigo da Argentina. Então, da Argentina, 1.700.000 a 2 no máximo. O Uruguai vai ter umas 650.000 toneladas de exportação. E a situação nossa ficaria a seguinte: nós dependendo de 7.200.000 toneladas de importação, teríamos aí 2 milhões e pouco do Mercosul, e 4.900.000 toneladas a 5 milhões nós teríamos que trazer de outros mercados, né, a partir de abril, agora, a partir quer dizer, na realidade o norte não deixa de trazer nunca trigo de fora do Mercosul, né, mas basicamente o forte seria a partir de março, abril. Temos que trazer basicamente dos Estados Unidos, talvez da Rússia. Na Rússia nós temos um problema lá de fitossanitário, tem uma exigência fitossanitária que o Brasil exige da Rússia, eles têm uma gramínea lá que se expande rapidamente no Brasil e a Rússia não dá esse fitossanitário, certificado fitossanitário, então é um problema. Através do Canadá, a gente traga, mas enfim, nós vamos depender de outros mercados aí fora do Mercosul.
E o desafio do Silmar aí, né, que é de prever o que vai acontecer em 2014, ele chamou 4 gurus aqui, eu diria com bastante facilidade que os preços dos trigos, né, do trigo nacional, aqui do trigo do Rio Grande do Sul, principalmente, que está com uma safra boa, que a partir de fevereiro, março, nós teremos preços mais firmes, bem mais firmes. Que a partir de março, abril, o governo vai ter que reduzir a TEC, que é a tarifa de externa comum de 10% para trigo de outros mercados que não sejam o Mercosul. Porque o Sudeste, o Norte e o Nordeste vão depender de trigos de fora do Mercosul e a Argentina não vai ter trigo suficiente. Nós vamos ter aqui, para quem está os internautas que estão nos assistindo, os moageiros, os produtores, nós vamos ter aqui na região Sudeste uma grande competição de farinhas do Sul. Nós vamos ter também a competição de farinha da Argentina. A Argentina vai esmagar, vai moer mais ou menos uns 6,5 milhões de toneladas. E o governo vai priorizar o mercado argentino e eles vão ter farinha para exportar para o Brasil. E outra que eu espero de 2014, né, que o governo do Rio Grande do Sul se antecipe lá nas medidas de ICMS, porque eles levaram quase um mês para reduzir o ICMS lá de 12 para 8, prejudicou muita comercialização, tanto que o preço do trigo, 60 dias atrás, era R$ 950, hoje está 630 para o produtor, e isso foi esse vacilo do governo em reduzir o ICMS. E também sugeriria, eu esperaria que o governo do Rio Grande do Sul reduzisse o ICMS do trigo local para 2%, né? Porque não é muito bom cobrar ICMS de trigo, né? Cobra ICMS de cigarro, de cerveja, mas não do trigo. O trigo é cesta básica, alimento básico. Praticamente isso, Silmar. Foi bem rápido, né? Bem rápido mesmo. Compensei o tempo do Luiz Cláudio aqui, a aula. Que fez o sacrifício. Bom, aliás, a propósito de trigo ainda, é uma opinião minha aqui, e eu acho que até talvez você já tenha uma recomendação, uma tendência de aumento de área de trigo no ano que vem, na medida que o milho está desestimulado, não sei se o Arlindo concorda com isso, acho que no Paraná particularmente, não vamos ter uma safrinha lá muito abundante de milho, e eu tenho a impressão que o trigo aumenta, tem uma forma de compensar e aproveitar os preços bons, pelo menos no momento, e também suavizar um pouquinho essa dependência grande que se espera já pelo segundo ano consecutivo aí, de grandes importações de trigo, que acaba também complicando o problema logístico do país, né, Valmor? Arlindo. Eu acho que o Paraná e o Rio Grande do Sul são os estados que têm potencial para produzir trigo. Se comparar a rentabilidade de trigo com milho, ela é significativamente superior. Então, nesses estados, sem dúvida, deverá haver ampliação. Eu imagino que os Estados Unidos seja o grande fornecedor de trigo. Como foi esse ano já, né? Nós, na Brapa, estamos tentando fazer uma pressão para... Brigar com o algodão lá, né? Para brigar com o algodão. Eles deixaram de pagar lá o que deviam pagar e nós vamos tentar fazer alguma coisa com o trigo também. Além das tecnologias, já estamos trabalhando e é a forma de ter pressão para eles voltarem a pagar aquilo que foi acordado na OMC. Bom, nós temos a exposição de... Só um detalhezinho final aqui. Provavelmente o produtor vai plantar e nós devemos ter preços excelentes aí a partir de julho, agosto no Brasil. Tá? Novamente, preços excelentes, talvez até melhores do que esse ano, né? Inclusive em função da desvalorização cambial que deve ocorrer, né? Agora, o Brasil é aquele problema, né, Silmar? O produtor planta o trigo e não tem opção, né? Ele não tem como vender antecipadamente como vende a soja e o milho, né? Fica dependendo de geada, de seca, de essas coisas todas aí, como ocorreu no Paraná. O Paraná teve seca e teve geada, né? Uma seca e 3 geadas. Então o produtor fica ressabiado, coitado, porque ele planta, daí não tem para que vender, daí não sabe se vai colher, ou seja, ele planta e reza. Fica rezando, né? Verdade. Só uma pergunta, Arlindo, tem uma estimativa também que o Mato Grosso, safrinha, deve plantar 1 milhão de hectares de soja, de safrinha, em vez do milho, substituído pelo milho? Nas primeiras conversações lá de soja de segunda safra, sim, foi a nossa empresa que iniciou essa conversação. Primeiro me chamaram de louco, né? Mas no Mato Grosso é assim, as coisas são muito rápidas, né? A gente está com modestos 15 mil hectares, que parecia muito, e hoje já se fala em 1 milhão. Eu não acredito nisso, eu imagino que entre 400 e 500. Isso seria plantado no lugar do milho? Seria no lugar do milho. Isso é uma novidade em termos de Brasil. Falando mais de soja sobre soja, né? Seria mais 1,5 milhão, 2 milhões de toneladas no Mato Grosso, é isso? Soja. Não é o ideal e não deve ser uma coisa que perdure por muito tempo, porque a praga é mais suscetível.
ela virá com mais intensidade, então terá um custo, inclusive, de controle um pouco maior, mas quando o milho está com esse preço tão ridículo, é uma opção, para não deixar a terra sem nada. Perfeito. Silmar, só queria aproveitar um pouquinho, já que o Valmor me deu um toque do biodiesel aí, tem um número importante no biodiesel no Brasil, que é o seguinte: se saísse de B5 para B7, nós teríamos um crescimento de 0,5% no PIB brasileiro. Né? Então, quer dizer, o PIB que a gente perdeu no trimestre passado podia ter sido recuperado se o governo tivesse aumentado para B7 já no último trimestre. Né? Só esse detalhezinho importante aí. E o impacto também na demanda interna por soja, né? Por óleo, Não, essa é a única commodity, né? Tem outro detalhe aqui, Valmor, até que te fazer uma pergunta aqui. O Brasil, ano que vem, segundo a Conab, vai colher com 90 milhões de toneladas, né? Esse ano foram 81 e um pouquinho, e nós moemos no Brasil aqui, esmagamos 35 milhões. Isso. E exportamos 43, né? Para onde é que vai essas 10 milhões aí? Vai ser exportado ou vai ser esmagado? O biodiesel está tendo uma chance boa aí, né? Está tendo, sem dúvida. Mas eu acho que aí vai para exportação. Mais 10 A milhões? tendência é essa. Não, é conseguir colocar 10 milhões mais no mercado, um pouco saturado pela safra americana, vai ser bem difícil. Mas, Mas ele tem uma tendência de ir um pouco mais para exportação. mas seria uma oportunidade boa de aumentar rapidamente para B7 para maximizar, né? Que tem abastecimento de soja Com para subir certeza, para né? B7, não tem dúvida. Tem dúvida, né? O problema é que pode ter uma sobra, né? Pode ter uma Exatamente. sobra Não, de isso aqui ainda está soja. prevendo que vai sobrar uns 3, 4 milhões de estoque de carry-over, hein? Não, com 90 milhões vai ter você vai ter redução de preço que pode beneficiar o biodiesel também, né? Se você tiver um reflexo disso. O biodiesel comum, né? Passou a hora de aumentar para B7, né? Já passou. Bom, nós temos aí, façam perguntas aí, fique à vontade. Alguma pergunta da plateia? Eu tenho aqui, Silmar, uma pergunta por escrito, é de Fernando Penteado, da Agropecuária Santa Bárbara. Ele pergunta para o senhor Valmor se a ADM irá investir em logística através de hidrovias na região norte, para ampliar a utilização do porto de Barcarena. Nós temos uma empresa nos Estados Unidos que chama Artco, e nós temos aí aproximadamente 2.000 barcaças justamente para carregar granéis agrícolas. Aqui no Paraguai nós temos uma empresa que chama Naviera Chaco, que tem hoje 240 barcaças e nós temos 13 rebocadores. Ela é a quarta maior companhia de navegação da América do Sul. Então a gente tem prática com isso. E a gente gosta desse negócio. Então, é muito provável que no futuro a gente vá analisar isso para a bacia, para a bacia lá do norte. Atualmente a gente tem trabalhado em parceria com um prestador de serviço que é muito eficiente, também bastante competitivo, então a gente num primeiro passo a gente não analisa dessa forma. Mas é provável que no futuro a gente venha a discutir com o prestador de serviço ou efetivamente trazer investimentos nessa área. Agora, aproveitando, a logística de vocês para levar soja ou milho lá para Barcarena, qual é? Bom, tem duas pontas. Uma que o Arlindo comentou, nós não temos ela pronta ainda, que é em Miritituba, Santarenzinho. Você poderia levar por ali, que eu acho que é onde vai ser o grosso da produção. Melhor caminho. Levar para Barcarena ou levar de Porto Velho para Barcarena, que a gente já deve estar começando a fazer isso esse ano, 2014. E nós também temos uma estrutura para receber caminhões lá no nosso porto, onde a soja de produção do Pará mesmo vai acabar fluindo para lá por caminhões. E ainda por último, essa ferrovia, esse trecho que foi licitado, que você comentou, e que foi licitado, não, acho que não foi levado à licitação, vai ser mas substituído, inclusive. esse trecho ele acaba caindo justamente ao fundo do nosso terreno lá no. Então lá vai ter aquilo vai ser um dos lugares mais bem servidos por hidrovia, ferrovia, modais, caminhão. por todos os modais. Temos mais uma pergunta da Camila, do DCI. O Valmor comentou sobre a possibilidade de ter
caos logístico, de um não tão caos como no início desse ano. Eu queria saber dos outros, principalmente do Arlindo e do Luiz Cláudio, se essa é a perspectiva agora para esse início de ano, em fevereiro e março, se vai realmente haver uma pressão menor nos portos, o quanto que vai ser essa pressão menor, e também para a segunda safra, como é que qual que está a perspectiva para o escoamento? Eu acho que a logística não vai ser muito diferente do que ocorreu nos últimos anos, com sobrecarga nos primeiros meses do ano, a partir de fevereiro. Deverá ocorrer, provavelmente o frete deverá aumentar, em função disso que o colega comentou, quer dizer, os caminhões saem e ficam parados, não conseguem retornar. Eu não vejo nada muito diferente do que ocorreu nos últimos anos. A gente está com a expectativa que se repita o mesmo caos. É isso, amor? Bom, eu tenho um pouco de preocupação com essa expressão caos, porque caos é o caos. É o caos. Eu tomo um pouco de cuidado com isso. Eu acho que nós vamos ter... Nós sempre tivemos aqui no Brasil um superfluxo nesse primeiro trimestre. Os produtores, em geral, precisam trazer o seu capital para a preparação de futuras safras. Eles concentram muito a venda deles nesse período. Então, existe um movimento grande de volumes agrícolas nesse período. Agora, eu não acredito, o fato de não haver essa sobreposição do milho com a soja, eu acredito que isso vai baixar razoavelmente a pressão. Agora, quando vocês virem no jornal uma fila de 30 quilômetros na frente de Santos, ou de 80 quilômetros na frente de Paranaguá, não imaginem que eu subestimei a possibilidade de acontecer isso, porque isso sempre aconteceu, conforme o Arlindo comentou. Mas eu não acho que seja uma situação tão dramática quanto aquela que a gente viu o ano passado, o ano 2013, esse começo de ano. Uma pergunta a mais? Alguma observação a mais aqui dos nossos panelistas? Eu acho que, de alguma forma geral, cada um cobriu um espaço do tema e ficou completo. Falando ainda, retornando um pouco sobre o custo de transporte, quando a gente abre esse custo que o colega falou, de R$130 dólares por tonelada do Mato Grosso para Santos, se a gente comparar de Santos para a China, comparar a Argentina, comparar os Estados Unidos, comparar o Brasil, o custo é muito parecido. A grande diferença está no transporte rodoviário, né? Que nós fazemos a grande maioria do nosso transporte por caminhões, que funcionou muito bem lá na década de 70, quando ainda não tínhamos o choque do petróleo. O combustível era barato, então era uma logística interessante, ela era competitiva. Só que já passou mais de 40 anos e nós continuamos praticamente com a mesma logística, com o mesmo modal. Então, concentrado em cima de caminhões. E hoje é o modal menos competitivo. Então, temos recursos. A gente, quando lembra dos Estados Unidos no transporte via rio, lembra do Mississippi. E nós aqui temos 5 Mississippis, né? Que poderiam estar sendo explorados, não são, né? Então, eu acho que esse era um empenho que eu acho que o nosso governo devia fazer, de utilizar mais os nossos rios. A gente sabe dos problemas ambientais, sabe de tudo isso, nós temos que vencê-los. Silmar, eu queria roubar um minutinho para dar aqui um testemunho de quem está nesse mercado desde do começo da década de 80. O que eu acho que nós estamos discutindo hoje é uma coisa bem diferente do que a gente discutia no ano de 97, por exemplo. No ano de 97, a gente discutia situações em que o governo precisava injetar valor no agro para que ele chegasse a 100 milhões de toneladas de produção, porque ele vivia numa situação muito complicada. No ano de 2013, indo para 2014,
nós temos aqui, a gente está discutindo o tempo todo aqui, a gauchada aqui na frente, e todos vocês aí, a gente está discutindo o que eu poderia dizer que é o bom problema. Exatamente. Nós temos uma tremenda safra, nós temos uma tremenda capitalização no campo, e você é testemunha disso, você viveu esses momentos todos nos últimos 20 anos. Nós temos o Brasil despontando como uma potência agrícola. Nós devemos, esse ano, estar muito próximos, nós vamos chegar muito próximos a passar dos Estados Unidos como o maior produtor mundial de soja. Em 2014 seremos maiores. No 2014 já vamos ser os maiores. A gente está muito longe ainda no milho, mas um dia nós vamos chegar próximo disso também. Então, eu tenho que dar aqui, Silmar, a minha declaração de otimismo com relação ao agro brasileiro. E dizer que, quando a gente administra um bom problema, a gente consegue ir tirando da frente com boa vontade da iniciativa privada e com a boa vontade que a gente tem ultimamente sentido no Estado. Eu acho que daqui 5 ou 6 anos a gente vai estar passando por uma situação onde a gente foi normalizando isso tudo, e esse país vai sair lá na frente dando um tremendo passo no sentido do crescimento, numa coisa que é sustentável sempre, a produção de alimentos, a distribuição mundial das commodities agrícolas, que é uma coisa que se necessita fazer a cada minuto, né? As pessoas necessitam disso. Eu só gostaria de dizer isso. Sou tremendamente otimista para o futuro com o nosso negócio agrícola. Olha, corroborando o que o Valmor acabou de falar, uma notícia que me chamou a atenção, saiu na agência Reuters ontem. Eu comecei a ler a notícia, pensei que era uma notícia do Mato Grosso lá. Problemas de logística nos Estados Unidos. Um problema seríssimo com o aumento da safra lá, saíram numa safra pequena no ano passado, por causa da seca, estão com uma safra recorde de milho, uma safra grande de soja. E qual é a diferença básica? Então, é o país da logística agrícola, né? Tem tudo aqui que nós não temos, os americanos têm. Só que são investimentos antigos, estão começando a se desgastar. Então, a coisa já não está funcionando azeitada como funcionava até agora. Então, usando a previsão aqui do Valmor, nos próximos 5 anos nós estamos com um problema resolvido, os americanos vão estar com um problema seríssimo lá de logística. A gente vai tirar vantagem. Exatamente. Isso inverte a situação. Isso me chamou muita atenção esse tipo de... O que o Vilmar falou, o empresário no Brasil precisa de marco regulatório. No caso do biodiesel, né, que está todo mundo agora aqui não sabe o que acontece no ano que vem, se é B7, se é B10. Se o governo estabelecer um marco regulatório para as estradas, para as ferrovias, para os portos, vai a ADM investir, a Bung, todas as empresas, né, fundos de investimento, né, aquela história do Janquiel de manhã. Pô, eu prefiro pagar R$10 de pedágio, mas andar numa estrada boa, que seja sinalizada, não tenha buraco, do que andar nessas estradas brasileiras aí que os caminhões andam. Ou seja, se criarem os marcos regulatórios, dinheiro existe, a TIR deixa o mercado, né, precificar a TIR, não o governo, agora é 6%, 7%. O mercado que diga quanto quer ganhar com a estrada, com a ferrovia, com a hidrovia, com o porto, que dinheiro tem, e o Brasil, conforme o Valmor falou, um país maravilhoso, vai produzir comida, alimento, o resto dos próximos anos, porque, como o Arlindo botou no quadro lá, comida, né, alimento é que vai precisar dos próximos anos. Né? Deixa eu dar meu último depoimento, então, porque, na realidade, acho que dos 4 que foi o que mais bati no governo, bati nas concessionárias, bati em todo mundo. Alivia agora. Não queria dar uma aliviada, mas eu acho que existe problema, a gente não pode mascarar os problemas, né? Porque os problemas existem. Evidentemente que muita coisa foi feita, muita coisa vai ser feita, muita coisa está se pretendendo fazer. Mas, de certa forma, e o país está continuando produzindo, está aumentando a produção, e o que a gente quer é que realmente a gente só bate porque a gente vê a necessidade de tudo, essas coisas melhorarem, né? De todos esses órgãos do governo, o próprio governo melhorar, esses marcos regulatórios. A gente fala marco regulatório de novos marcos regulatórios de ferrovia. Fazem 3 anos que saiu o marco regulatório de ferrovia, até hoje não foi regulamentado. A gente manda uma consulta para a NTT, como é que é o negócio de direito de passagem, se eu quero ir para Norte e Sul, eu quero entrar na linha da Vale, quanto que eu pago, tem espaço, eu não tenho? Não vem resposta. A NTT vai para a ANTAC, só eu quero construir um tupi. Tá bom, você primeiro faz aqui, preenche um documento aqui de 55 páginas. Então, não é só querer que as coisas fiquem só batendo. Né? O problema é que a gente tem pressa de tanta coisa para resolver os problemas estruturais e não deixar navios parados por 120 dias, que isso no bolso das empresas, demorja no bolso das empresas, que pagam multa de navios parados,
ou o porto, os 50 quilômetros de fila, que vem um sindicato falar com o meu gerente de logística lá, que tem que pagar a diária de 5 dias que o caminhão ficou parado, ou não consegui chegar na praia porque o caminhão não deixa passar o carro. Então, tudo isso é que a gente procura aqui tentar ser escutado um pouco só, né? A gente não quer que se escute tudo, mas que a gente, pelo menos, alguma coisa seja feita para minimizar os problemas. Evidentemente que o Brasil está com 200 milhões de toneladas, mal ou bem está exportando, tem problema de fila, tem problema de gargalo, tem problema... Em Santos você chega... eu tenho um dado aqui rapidamente, que em Santos, tem um lugar em Santos que passa o trem, o caminhão, o carro, as pessoas, todo mundo, por 50 metros, do mar até a costa. Ali passam, nos 50 metros, passa o trem, passa o carro, passa o caminhão, passa as pessoas, o mundo passa em 50 metros para chegar na margem do porto. Quer dizer, são problemas estruturais que isso aí, vai vir só vendo agora. Os problemas dos armazéns em Santos, lá no canto, no ponto da praia, que o prefeito disse, agora vai ter uma multa aqui de 50 milhões por dia para quem poluir aqui os apartamentos que foram feitos perto da ponta da praia. Quer dizer, isso tudo são problemas estruturais que a gente tem que acabar achando uma solução para isso. Evidentemente que não é do dia para a noite, mas a gente tem que, de certa forma, reconhecer que tem muita coisa feita, mas continuar cobrando a eficiência, que é muito importante para o nosso negócio. É isso. Ok. Alguém mais? Alguma outra pergunta? Bem, eu gostaria de agradecer muito aos nossos panelistas aqui, que deixaram suas agendas extremamente apertadas, que a gente sabe como são, presidentes de empresas, e vieram aqui prestigiar nosso evento, trazer sua informação privilegiada aqui, no sentido de a gente tentar enxergar como é que vai ser esse ano de 2014. A gente vê que tem muito problema aqui, mas como eu diria, de forma otimista também, que são problemas bons, pelo menos nós temos alguma coisa para ser escoado, temos um aumento de produção, então isso é extremamente importante. Agora, o recado está dado, tem muita coisa por fazer e tem muita oportunidade dentro disso tudo que a gente conversou, né? Até eu pensei numa aqui, né? Você falou uma coisa extremamente interessante que me chamou a atenção, né? Começou a chover, para o embarque. Quer dizer, não tem condições, não tem. Qualquer garoazinha para tudo. Exatamente. Qual é a dificuldade de construir uma cobertura, digamos, que permita esse fluxo constante? Singapura já tem isso, não tem? China, Singapura já tem. Outra coisa no Brasil que chama a atenção é o seguinte: o porto só funcionava de dia, né? Tem aquela. Agora já é 24 horas, mas é recente, né? Só não chover. É uma coisa recente. Muito bom. Olha, obrigado a todos.